Levar uma empresa para o caminho certo, esse é, sem dúvida, o grande desafio de qualquer gestor. Mas como é que se faz isso com segurança, com precisão, sem acabar se perdendo no meio do caminho? Pois é, existe uma ferramenta que é absolutamente crucial para essa navegação, e é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Pensa só, você tem que aprovar um investimento gigante, decidir onde cortar custos, talvez contratar mais gente, e fazer tudo isso sem ter uma visão clara de como anda a saúde financeira da empresa. É quase como pilotar um avião no meio de uma neblina densa sem nenhum instrumento no painel. É exatamente aí, nesse cenário, que a contabilidade entra para ser o nosso farol. E olha, essa citação do José Carlos Marion, ela resume tudo de um jeito perfeito. A contabilidade, sabe, não é só sobre imposto ou burocracia, como muita gente ainda pensa. Não, ela é a bússola. É ela que dá a direção e a segurança que a gente precisa para navegar no mundo dos negócios. Ok, então bora mergulhar nisso. Para usar a bússola, primeiro a gente tem que entender o que ela está medindo, certo? E bem no centro de tudo, no coração da contabilidade, está o conceito de patrimônio. De um jeito bem direto e reto, o patrimônio é o retrato completo da situação de uma empresa. É tudo que ela tem, tudo que devem para ela e, claro, tudo que ela deve para os outros. Simples assim. É como se fosse uma fotografia financeira da companhia, tirada no momento específico. E aqui está o pulo do gato. O grande objetivo da contabilidade não é só ficar registrando número por registrar. É transformar todos esses registros em informações que realmente valem ouro, que ajudam a tomar decisões melhores, seja para expandir o negócio, ou cortar custos, ou fazer um novo investimento. E olha só que interessante como tudo isso se organiza. De um lado da balança, a gente vê tudo que a empresa tem e onde a grana dela está aplicada. Pensa aí, no caixa, no estoque, nos imóveis. Do outro lado, a gente vê de onde essa grana veio. Ou ela veio de terceiros, como empréstimos, que são as obrigações, ou ela veio dos próprios donos, que é o patrimônio líquido. Simples, né? De um lado as aplicações, do outro as origens. E para quem serve esse retrato financeiro todo? Bom, basicamente para todo mundo que tem algum interesse na empresa. Tanto quem está lá dentro no dia a dia, quanto quem está do lado de fora, só observando. E esse slide aqui, nossa, ele ilustra essa diferença de um jeito brilhante. Os usuários internos, tipo os gerentes, usam as informações para checar se a operação está sendo eficiente para planejar os próximos passos. Já os usuários externos, como um banco ou um investidor, eles olham para os mesmos números, mas para responder uma pergunta bem diferente. Vale a pena colocar meu dinheiro aqui? Isso aqui é seguro? Bom, vamos agora para a mecânica por trás de tudo isso, para ver como a mágica acontece. Existe uma lógica que é muito simples, mas ao mesmo tempo poderosíssima, que mantém todo o sistema contábil em perfeito equilíbrio, como se fosse uma balança de precisão. É tudo sobre esses três componentes aqui. Primeiro, o ativo, que é tudo de valor que a empresa tem. Depois vem o passivo, que são as dívidas com bancos, com fornecedores, etc. E por fim, o patrimônio líquido, que é o que realmente pertence aos sócios. Basicamente, é o que sobraria se a empresa pagasse hoje tudo o que ela deve. É a verdadeira riqueza do negócio. E quando a gente junta essas três peças, pronto, chegamos na equação fundamental, a base de tudo na contabilidade. É uma balança perfeita. O valor total dos ativos vai ser sempre igual à soma dos passivos com patrimônio líquido. Sempre. Traduzindo isso para um português mais claro, os recursos de uma empresa, ou seja, os seus ativos, só podem ser financiados de duas maneiras. Ou com dinheiro de terceiros, que são as dívidas, o passivo, ou com o capital dos próprios donos, o patrimônio líquido. Não tem uma terceira opção. E a proporção entre esses dois lados diz muito sobre o risco do negócio. Uma empresa muito endividada? Mais arriscada. Uma financiada principalmente pelos sócios? Parece mais sólida. É esse tipo de análise que essa equação simples revela. Agora que a gente já entendeu a estrutura, vamos voltar para o papel do administrador. Porque, vamos combinar, entender esses números é só o começo. O verdadeiro trabalho, a verdadeira mágica é transformar tudo isso em ação. Pensa assim, a função do contador é garantir que os dados sejam registrados e organizados do jeito certo. Ele entrega o quê? Já o papel do administrador é pegar esses dados e fazer as perguntas que realmente importam. E daí? O que isso significa para a gente? O que a gente vai fazer a respeito? Vamos ver um exemplo bem prático. Falar que a empresa tem uma dívida de R$ 500 mil é um dado, é um fato, bruto. Agora, dizer que a dívida é excessiva e está colocando em risco a operação é uma informação. É o dado colocado em contexto, transformado em inteligência para poder tomar uma decisão.
Então, no final das contas, o ponto crucial é este. A contabilidade fornece o mapa, mas é o gestor quem precisa interpretar esse mapa e decidir qual rota seguir. O valor de verdade não está nos números em si, mas no significado que a gente consegue extrair deles para guiar a empresa com confiança. Cada balanço, cada relatório financeiro conta uma história. Uma história sobre os sucessos, os desafios e o potencial de uma empresa. A questão que fica é, com a bússola em mãos, o desafio é estar pronto para decifrar essas histórias e, com isso, tomar as rédeas do futuro.